conversa com a sogra anterior, nós conversamos sobre suplementação proteica, em quem é indicado, quem realmente precisa utilizar. E hoje a gente vai conversar então sobre o whey, que é o suplemento de proteína mais comum que todo mundo conhece. Então eu vou começar perguntando para você, Betty, o que é o whey protein? O whey é a proteína do soro do leite. Então, quando ocorre a produção do queijo, a sobra daquele soro é utilizada para fazer o whey, que é um produto riquíssimo em aminoácido essencial, que é aquele aminoácido que o corpo não sintetiza, que a gente precisa obter da dieta ou do suplemento. E, além disso, ele tem cálcio e outros nutrientes bem importantes. Existem 3 tipos de whey, eles foram evoluindo, né, na verdade, foram melhorando. Então vamos começar falando do whey concentrado? Isso, o concentrado ele tem uma excelente quantidade de proteína, então vamos supor, numa medida de 30 gramas, ele vai ter uma quantidade em torno de 80% de proteína ali dentro, então é bastante, mas ele ainda traz uns traços, né, um pouco de carboidrato do leite e de gordura, então ele tem uma quantidade boa de proteína, mas ele tem mais caloria. E porque ele é concentrado, ele tem mais dificuldade de ser quebrado para o corpo utilizar e, consequentemente, ele é absorvido mais lentamente. A proteína tá inteira, vamos dizer assim, para ficar fácil, né? Isso mesmo. Tá, e aí a gente falou desse concentrado, que tem não só proteína, tem o carboidrato também, mas aí tem agora os que são a proteína hidrolisadas, né? Sim, o hidrolisado é aquele que é mais quebradinho, ele foi quebrado, a proteína, ela está mais fácil de ser utilizada pelo nosso corpo, porque ela já está transformada em peptídeo. Então, aí ela é mais, ela é absorvida mais rapidamente, utilizada mais rapidamente. Então, a gente usa em casos específicos onde a gente precisa dessa prontidão da proteína lá para o nosso organismo. Que é a absorção mais rápida, né? É isso. Então a proteína que já só tá quebrada. Quebradinha, ela tá, então você pegou lá a proteína e você quebrou em vários pedaços, o que faz a absorção diferente, né? E a utilização, obviamente, é muito mais facilitada, né? E aí, quando você falou do concentrado que tinha carboidrato, eles têm também agora o whey isolado, isso, né? Isolado é a proteína mais pura, porque assim, é mais pura do que a concentrada, sim, né? E daí, assim, o que acontece? Ela é basicamente proteína. Eu tenho menos carboidrato, gordura. É a proteína mais intacta, né? E que a gente usa bastante nas dietas de emagrecimento, usa nas dietas para hipertrofia. Naqueles pacientes que tem que ter restrição do carboidrato, né? Então, aí facilita bastante, porque se eu tenho menos produto do leite ali, menos carboidrato, eu tenho uma melhor utilização para esse tipo de pessoa. Isso. Mas isso faz diferença no preço, tá? Então isso é uma coisa que o paciente, quando ele vai comprar, ele também tem que avaliar. Quanto mais tecnologia empregada na fabricação desse produto, ele vai ter um custo agregado maior. Então é claro que os isolados, os hidrolisados, são mais caros do que o concentrado. Exatamente. Então eu sempre falo assim para o paciente, né? Então, se você não está fazendo uma dieta que você tem uma restrição de carboidrato tão grande, ou você vai fazer como eu, porque eu uso meu whey no meu lanche da tarde, eu posso ter ali grãos de carboidrato, eu não vou investir no isolado, né? Eu vou comprar o normal, porque isso vai sair mais em conta e eu vou ter o mesmo benefício da ingestão proteica. Agora, isso também, Betty, é decidido individualmente. Isso é no plano alimentar, é contado, porque a dieta bem feita ela é contada. Gramas de carboidrato, grama de proteína, né? Por isso que nós, endócrinos, a gente precisa tanto do nutricionista junto, né? Porque isso tem que ser contado, isso tem que ser detalhado, isso tem que ser feito para cada pessoa. Não adianta só porque eu tô indo lá na academia eu comprar um whey e começar a tomar. Você pode engordar tomando whey, né? Ganhar gordura ganhando whey, se ele não tiver no seu plano alimentar correto, né, Betty? Isso, e a gente, principalmente na nutrição funcional, a gente trabalha com a bioquímica individual. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma sensibilidade à proteína do leite, por exemplo, e a proteína que mais me inflama e mais me dá problema é a caseína, que não tem no soro do leite, então eu vou usar a isolada. Agora, o que existe hoje em dia são produtos que têm as 3 misturadas, né? E a composição delas, então, ela vai ter o aporte de proteína, e ela vai ter uma utilização dessa proteína ao longo do tempo, porque ela vai ter a concentrada
que vai demorar mais para ser quebrada, depois ela vai ter isolada, e a hidrolisada que tem uma absorção mais rápida. O importante, Luciane, é a gente também ficar prestando bastante atenção, porque já que a gente está colocando o whey como uma fonte de proteína, e isso vai ser consumido todo dia, então tem que ser um produto limpo. Tem que ser um produto de boa qualidade. A pessoa precisa entender de quem ela está comprando, qual que é o fornecedor, qual que é a composição desse produto e também assim, o que é colocado além da proteína. Isso. Então, os corantes, os conservantes, porque isso inflama. Isso não é natural pra gente. Então, você consumir aquilo todo dia, também você tem que se preocupar com isso. Então você falou dessa questão da proteína isolada, da hidrolisada, que dá para ser utilizada em quem tem intolerância à proteína do leite, né, ou alergia à proteína do leite. Mas e para quem tem intolerância à lactose, ele pode usar whey protein? Então aí fica um pouco mais difícil porque essa pessoa vai ter sintomas não muito agradáveis. E nesse caso, mesmo na hidrolisada, Betty? Mesmo na hidrolisada. Porque tá ali o componente, né? Então, mas tem opção, que a gente vai falar em um próximo vídeo, hoje né? em dia a gente tem opção para todas as necessidades, que nesse caso seria então a proteína vegana. Isso. Então a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo.